Ora, então, bom dia a todos e bem-vindos ao podcast Economia de Bem-Estar. Bem-vinda, Sónia, obrigado por estar connosco hoje. Dou também as boas-vindas ao Álvaro e ao Zé Pereira. Vamos começar, vamos falar de algo que afeta o nosso bem-estar, essa é a ideia deste podcast. Como sabem, todas as semanas abordamos um tema que faz parte da economia de bem-estar, aqueles muitos milhões, bilhões, trilhões que gastamos para melhorar as nossas vidas. Por isso mesmo, todas as semanas falamos de coisas diferentes que fazem parte desta mesma filosofia. Filosofias à parte, Sónia, obrigado por estar connosco. Nós convidámos-la para vir falar sobre medicina tradicional chinesa porque a Sónia é licenciada em Gestão de Recursos Humanos. Obrigado por ter aceito, mas é claro que estou a brincar. É claro que depois fez todo um caminho formativo e profissional complementar, mas queria começar por lhe perguntar, porquê é que estamos a falar de medicina chinesa? Porquê é que há medicina chinesa e medicina ocidental, ou chinesa? Porquê é que se faz essa distinção? Olá, Fernando, e olá a todos, obrigada pelo convite. Primeira questão, é curioso começar pela gestão de recursos humanos e depois chegar à medicina tradicional chinesa, não é? Vocês questionam-se como é que uma licenciada em gestão de recursos humanos, que teve 30 anos a trabalhar numa multinacional francesa, se lembra de tirar uma formação de medicina chinesa e de ir aprender, não é? E esta é uma questão muito, muito interessante, porque nós chegamos a um momento da nossa vida em que realmente as coisas têm que fazer sentido, não é? E têm que... o nosso sentido de vida chega a uma altura em que nós repensamos, ok, mas eu já estou com 30 anos nisto, será que é mesmo isto que eu quero continuar a fazer carreira? Chegamos a uma altura que avaliamos e disse, não consigo me ver com 60 anos aqui continuar a trabalhar em recursos humanos, papel, lidar com pessoas e com as empresas, pronto. Então, eu interiorizei-me em mim própria, não é? Eu fiz uma introspecção e perguntei-me a mim própria o que é que realmente eu gosto de fazer. E vocês vão achar graça ao meu percurso. Então, uma coisa que eu adoro fazer, cozinhar, adoro. E eu disse assim, ok, o que é que eu gosto de fazer mesmo é cozinha. Então, se calhar, mas o cozinhar é saber cozinhar para o bem-estar. Saber de cozinhar, eu gosto de saber. Eu vou comer isto porque isto vai me fazer bem, mas não posso misturar com aquele alimento porque não, a junção não é compatível. Então, eu vou estudar em nutrição porque eu quero me alimentar bem e quero dar a conhecer aos outros como podem fazer. Então, fui me inscrever num curso de nutrição na faculdade. Ia para me inscrever quando me disseram assim, mas o curso de nutrição é só de dia, é diurno, vai ter que deixar de trabalhar para fazer o curso. Não dá. Eu não vou deixar a minha carreira de gestão de recursos humanos e então fui procurar outra opção. Não tinha o curso na via noturno. Ok, então Sónia, o que é que tu realmente gostas de fazer? Homeopatia, plantas, adoro. Porque é tudo a ver com a natureza, tudo a ver com o que é que eu posso comer para aumentar o meu estado de saúde, para ficar melhor e para tratar pessoas. E então, uma semana, inscrevi-me no curso, no IMT, inscrevi-me no curso de homeopatia. Uma semana antes do curso abrir, ligam-me, e dizem, sabe, é que o curso não teve formandos suficientes e então não vai ocorrer. E eu caiu-me tudo, porque eu queria fazer o curso. Curioso foi que eu, um mês antes, tinha estado a fazer tratamentos de acupuntura e de medicina tradicional chinesa por uma questão pessoal patológica. E a coisa estava a correr muito lindamente. Eu, ao telefone, disse assim, olha, ok, não tem homeopatia, então, mas diga-me lá, o que é que tem? O que é que tem aí? Eu fiquei desesperada, porque eu queria fazer o curso. Olha, vai começar o curso de medicina tradicional chinesa. E eu, olha, é isso mesmo, vou-me inscrever nesse curso. É curioso como às vezes a vida nos leva nos encaminha. É muito curioso. E eu às vezes entrego-me um pouco ao fluir da vida. E eu só vos digo, na primeira aula que eu tive de teórica de medicina tradicional chinesa, eu caí-me tudo, porque aquilo tudo fazia sentido para mim
E não era só a parte de nutrição, porque a medicina tradicional chinesa, que posso depois desenvolver, é muito mais, tem muitas técnicas, uma delas a parte dietética, que eu amo, não é? A parte de cozinha, alimentos. E então inscrevi-me no curso de medicina tradicional chinesa, completei o curso, ainda tentei conciliar a terapia, as minhas terapias com a gestão de recursos humanos, ainda fiz ali 1 ano e meio, mas depois isso não dá. A medicina chinesa ganhou o meu coração e a experiência e depois os pacientes, e eu não conseguia conciliar as duas coisas, então optei por despedir, pronto, da empresa e começar a tratar pessoas a todos os níveis, porque a medicina tradicional chinesa trata a pessoa a muitos níveis, ok? Não é só a parte física, trabalhamos a parte emocional, a parte psíquica. Então é isso que a distingue, desculpa interrompê-la para voltar à mesma pergunta, é isso que distingue a medicina tradicional chinesa daquilo que podemos chamar a medicina ocidental? Eu diria o seguinte, a medicina convencional, ela parte o corpo em pedacinhos, não é? Nós temos o psiquiatra, nós temos o psicólogo, que trata tudo do pescoço para cima, não é? Depois nós temos o cardiologista, que trata do coração. Depois temos o ortopedista, que trata dos ossos. E se nós formos a ver, muitas vezes há falta de ligação. Eu tenho muitos pacientes que chegam a mim, olha Sónia, eu estou com insónias, eu tenho os meus intestinos não funcionam bem, e tenho aqui uma zona tive um problema já há uns anos no ombro e não consigo mexer bem o ombro. E o que nós fazemos em medicina tradicional chinesa é que nós conseguimos, num tratamento, numa sessão de acupuntura, de moxibusção, de ventosoterapia dietética, harmonizar o corpo, através da parte dos meridianos, trabalhar tudo. Eu numa sessão, na sessão seguinte, a senhora diz-me assim, olha, já estou bem a nível do meu sono, mas dói-me mais o ombro. Então, sessão a sessão, a gente vai comatando. Desculpa lá, outra vez, não é esse o papel da minha médica de família, que trata do conjunto e depois recorre a especialistas quando me dói o ombro? Felizmente ombro não. É isso mesmo, deveria de ser, mas até o próprio médico de família, ele manda para o especialista. Ele chega a um limite que ele diz, olha, isto é da área da oftalmologia, isto é da área do otorrino, e manda para o especialista, não é? Não consegue trabalhar o corpo como um todo. Nós, na medicina tradicional chinesa, nós trabalhamos o corpo todo, porque quando eu sei quais são no ombro, nós temos vários meridianos a passar aqui. Um deles é o intestino grosso e o intestino delgado. Não é? Eu, quando estou a trabalhar a parte do ombro, onde é que eu vou mexer? Eu vou mexer exatamente nos meridianos que passam na zona. Porquê? Porque o meridiano está afetado, eu tenho que desbloquear o meridiano e, muito curiosamente, a pessoa também tem problemas de intestino. É curioso, não é? Porquê? O meridiano não está a funcionar bem. E quando eu ponho o meridiano a funcionar, o intestino começa a funcionar bem. O ombro melhorou a dor, não é? Isto é uma pequena amostra do que nós podemos fazer e o que a medicina faz, a medicina tradicional chinesa faz. E isto é uma medicina milenar, não vem da meia dúzia de anos de... Sónia, dê-me licença que lhe faça uma pergunta que faço todas as semanas a toda a gente que aqui vem, que é isto. O que é que isso interessa para a minha vida? O que é que a medicina chinesa procura trazer para o bem-estar das pessoas? Fernando, o que é que ela traz de diferente ou o que é que atrai às pessoas? Não, o que é que contribui para o bem-estar das pessoas? É assim, o que é que contribui? Muito bem. Eu vou-vos dizer que contribui com várias ferramentas. A medicina tradicional chinesa olha o ser humano como um todo, não os quarteja, não os corta em pedaços, não é? E se eu tenho uma paciente com várias sintomatologias, até uma otite, ou até uma dor de garganta, ou até um torce num pé, a medicina chinesa consegue resolver, não é?
uma depressão, um desmame de um ansiolítico ou de um antidepressivo, nós conseguimos fazer. Porquê? Porque nós vamos trabalhar a parte dietética, nós vamos dizer, olha, a senhora não pode comer este alimento, a senhora vai ter que introduzir este, a senhora vai ter isto. Começa pela parte dietética, depois vamos à parte dos meridianos, a parte física, vamos trabalhar os meridianos. Se eu perceber que é preciso fazer se a pessoa estiver com os químicos, eu posso dizer assim, olha, vou suplementar com fitoterapia, porque a fitoterapia são comprimidos à base de plantas, e então nós vamos usar a natureza para nos curarmos, e não o químico, não é? Vamos usar a natureza para nos curar. Se eu tiver uma pessoa depressiva ou a parte emocional, eu vou trabalhar, na medicina chinesa nós chamamos o Shen. O Shen é um nome que eles dão para mente-espírito. Mente-espírito e a parte emocional. Então eu vou trabalhar a parte do Shen, onde é a parte mais emotiva, ser uma parte mais depressiva que eu tenho que trabalhar. Eu posso ter uma paciente que me apresente todos, a fibromialgia, doenças autoimunes, eu tenho doenças oncológicas, eu tenho uma panóplia de pessoas, não é? De pacientes com uma panóplia de doenças e que a medicina convencional, na medicina convencional eles têm 4 ou 5 médicos para tratar das coisas, não é? Enquanto quando chegam à medicina tradicional chinesa, eles só têm uma terapeuta, tem um profissional que lhes vai dizer tanto alimentar, como vai tratar a parte dos meridianos, como vai a parte mental, não é? É todo um conjunto, o todo. Nós trabalhamos o corpo como um todo, nós vemos tudo, não é? Trabalhamos tudo. É isso que eu vejo que é a vantagem, Fernando. Olha, deixa-me colocar duas questões. Estás sem som, Fernando? Pois é. Deixa-me colocar duas questões. A primeira é, na componente da medicina tradicional chinesa, que eu desconheço muito, já percebemos que há muitos campos diversos. Mas a pergunta sempre é, ok, qual é a cientificidade desta coisa? Esta é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é, a maior parte das pessoas olha para a medicina chinesa, muitas vezes, e quando fala sobre a medicina chinesa, apresenta como, digamos, concorrente da convencional. E eu tenho sempre a dúvida, será como concorrente ou será efetivamente complementar? Será que me podes esclarecer estas duas questões? Porque eu acho que esta é uma das questões centrais para eu próprio, por exemplo, não usar com frequência este conjunto de conhecimentos ao qual já reconheço um certo valor. Uhum. Álvaro, excelente pergunta. É assim, a cientificidade da medicina chinesa tem vindo, há provas, já há vários estudos que se fizeram, mas é assim, a ciência é importante, é muito importante. Eu estou em consulta, eu preciso de ver exames, eu preciso de feedbacks dos médicos, eu preciso de um TAC, eu preciso de uma ressonância. Eu preciso dizer, ok, o seu médico disse-lhe o quê? O seu médico... Eu preciso muito da parte científica também. Tá? A medicina chinesa eu considero muito complementar. Eu nem a quero... eu não posso pôr a medicina chinesa, a medicina convencional num primeiro patamar, nem... Ou seja, eu equivaleria às duas medicinas, no fundo complementando-se. Elas precisam, eu acho que elas precisam, provincialmente, assim, o médico tem algumas dificuldades em achar que precisa da medicina tradicional chinesa. O facto é que eu tenho médicos como pacientes, não é? Mas, no meu entender, eu preciso de parte médica, eu preciso do oftalmologista, eu preciso de um cardiologista, eu preciso para perceber e preciso dos exames para ver, ok? Eu sinto-me sempre a complementar a medicina convencional. Por isso, eu não descoro nunca a necessidade de termos profissionais da medicina convencional. Eu preciso deles. Deixe-me ser extremo e um bocado patético até. Se eu for à China de férias e partir-me a perna, esperemos que não,
Vou para o hospital, não me vão espetar umas agulhas, vão-me pôr uma placa e uns parafusos no osso para aquilo, como acontece cá. Claro. Portanto, na China também há os dois tipos de medicina. Na China também há ciência e muita investigação tem sido feita. Agora, daquilo que eu conheço, das publicações científicas que conheço, há muita coisa a fundamentar, muita coisa publicada a fundamentar efeitos, pelo menos de alguma fitoterapia, alguma utilização que referiu, de plantas para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Em relação à acupuntura, nem por isso. Os estudos que eu conheço não fundamentam, não apontam para um resultado que não seja mais, como é que é dizer isto, mais do que o efeito placebo, que não seja mais do que as pessoas acreditam, e como acreditam, para mim, ótimo para elas. Fernando, Fernando, tocaste em uma questão muito interessante, que é o efeito placebo. É muito essa subjetividade e às vezes eu chamo um pouco consciência e fé que as pessoas têm nos tratamentos. Muitas vezes eu sinto que as pessoas se curam, muitas vezes por esse acreditar. Eu acredito, e assim, há alguns estudos, sim, em fitoterapia, e também há alguns estudos na acupuntura, mas eu agora vou falar um pouco, eu não sei agora se estou a fugir à pergunta, Fernando, se fizeste, não estou a fugir, porque não. Eu agora vou falar um pouco sobre a minha experiência em clínica, das pessoas que vão à clínica. Muitas vezes eu tenho vários casos em que as pessoas vêm já com uma consciência, já conhecem bem a medicina chinesa e conhecem os resultados e vêm porque sabem que vão ficar bem. Tem outros que nunca foram, e depois numa primeira consulta ficam até surpreendidos. E tem outras que dizem, olha, não senti diferença nenhuma. E é curioso. Muitas vezes eu deparo-me em consulta com pessoas muito conscientes de saúde, muito conscientes e com muita vontade de ficar bem, e acreditar que ficam bem. Eu faço algumas recuperações da AVC, e eu digo, já tenho uma paciente que é assim, faço domicílio, porque ela começou comigo em cadeira de rodas, e ela tem uma força de vontade incrível. Ela teve um AVC hemorrágico, que é uma coisa rara, a nível da coluna, na T8, e ela ficou sem andar. O esfíncter deixou de bexiga e a parte de evacuação deixou de conseguir controlar e ficou agarrada a uma cadeirinha de rodas. Pronto, literalmente isso, ficou perfeitamente consciente. E eu digo-vos, eu estou com ela há 1 ano e meio a fazer tratamento e ela está atualmente, deixou a cadeirinha de rodas e está com bastão. Ela já anda agarrada e só tem um bastão em que se apoia, ok? E o que eu noto muito, e eu vou dizer que tenho outros pacientes que não evoluíram 1/3. E o que eu percebo é que o acreditar, e claro que eu faço os mesmos tratamentos, é igual, não é? E há pessoas que estão muito mais, ou estão muito focadas nelas, e acreditam nelas, e acreditam que recuperam, e outras vezes, eu aqui não queria colocar a questão de fé, mas se calhar até temos que incluí-la também, que as pessoas acreditam e que melhoram mesmo. E depois tenho outras que não querem nem saber, não é? Estão lá, olha, ponha-me boa, ok? Olha, eu nem estou a ver resultado nenhum. Pronto. E a gente conversa, e a gente estimula, e a gente
impulsiona, e a gente motiva, e a gente... Mas é isso que é a tal abordagem holística. Tem que primeiro convencer a cabeça de que o corpo vai mudar. Antes que o Zé Perez tenha que ir embora, deixa-me perguntar-lhe, tens experiência de medicina tradicional chinesa? Há uma vez precisaste? Ele está-te a perguntar. Eu? Sim, sim. Ele está-te a Ok. perguntar a ti. Então é assim, sim. Tenho, já usei medicina tradicional chinesa em 2 ou 3 situações. Usei acupuntura para tratar problemas nas costas, embora eu tenha um médico meu amigo que diz que problemas nas costas são problemas sexuais, mas efetivamente a acupuntura ajuda. Disseste que é teu amigo. O médico é meu amigo, há muitos anos. Devias ter amigos assim, tu. Usei a acupuntura para tratar o stress na minha fase final do banco. Foi muito complicado e a acupuntura ajudou. Usei moxogestão e outras técnicas que eu não pergunto agora o que eram, também para tratar stress. E usei uma coisa que eu acho que não é ligado à medicina tradicional chinesa, mas que é um parente direto ou indireto, e acho que bebe um bocado para lá da medicina tradicional chinesa, bebe um bocado naquilo que é a filosofia e a cultura chinesa, que é, porque ali para a zona do Extremo Oriente, a Índia para lá, há uma miscelânea de culturas, de técnicas, que tem muito a ver umas com as outras. Usei muito, também na altura do stress, mindfulness. Mindfulness não é diretamente chinês, não é diretamente indiano, mas é alguma coisa que está in between, se quiserem, e que efetivamente na altura tu precisas de relaxar, precisas de recentrar, e acho que também essa é uma das coisas que estas medicinas tradicionais fazem e que a medicina convencional não faz. A medicina convencional tem por objetivo tratar o corpo perante uma determinada situação ou anomalia, foca na situação ou anomalia, nem sempre tem capacidade para ter, como tinham há bocado, uma visão holística sobre o assunto, e este tipo de técnicas, podemos chamar medicina, podemos não chamar medicina, porque eu não prendo muito etiquetas, este tipo de técnicas funcionam fundamentalmente numa perspectiva de recentrar a pessoa naquilo que é importante para ela. E isso é um tratamento que muitas vezes a própria psicologia e até a psiquiatria, que cruzar a psicologia com os fármacos, falham bastante. Uma vez lembro-me, eu fui cliente habitual durante muitos anos, quer psicólogos, quer psiquiatras, e eu lembro-me que tinha um psiquiatra que olhava para mim com um ar alucinado e falava assim, agora tome isto, porque agora vai ficar bom. E eu lembrava-me sempre do White Rabbit do Jefferson Airplane, não é? E entretanto, tinha também um psicólogo que era o espelho do tipo, eu dizia-lhe, Grândola Vila Morena, e o gajo dizia-me Terra da Fraternidade. E eu ficava, pois, está bem. Está bem. Portanto, muitas vezes nós precisamos de recentrar, e é daí que muitos europeus que não conhecem, que não nasceram lá, procuram as raízes orientais, as raízes do saber oriental, que é super mais antiga que a nossa. Ainda Jesus Cristo andava nos coisinhos do paizinho dele. Já os chineses eram barras. É verdade. Isto é virtual, claro. Já os chineses eram barras e a primeira religião do mundo, que é verdade, é o zoroastrismo, nasceu na Pérsia há milhares de anos, claro. E, portanto, todo este lado místico, holístico, psicológico, temperamental, influi hoje em dia naquilo que são as nossas premissas de vida neste mundo moderno que nos afoga e nos atrofia, não é? Portanto, isto é um recurso alternativo, que muita gente já falou nele,
Estou-me a lembrar, por exemplo, de um Roger Garrodi, que era um frade católico, que depois, como é natural, foi excomungado pela Igreja Católica, o pessoal pisou risco e, portanto, leva carripa, e que falava muito exatamente na comunhão de ideias e de filosofias entre o Oriente e o Ocidente. Acho que já falei demais. Estás com muita filosofia, mas não tem... Não, estou só Não a falar tem, ao deixa-me sabor perguntar isto a todos. Não têm a noção de que o Serviço Nacional de Saúde, os locais, os hospitais, os centros de saúde, os locais onde se pratica a medicina, são exatamente o oposto daquilo que o Zé Pereira estava a descrever. São sítios estressantes, estressados, onde as pessoas estão permanentemente em stress. Sim e não. Então, Sim e concordo não. com o Zé Pereira, exatamente. É assim, há sítios, eu, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, eu, a certa altura, até por causa das funções que tenho, tive uma máscara para o Covid um bocadinho especial. À conta desta máscara, o Hospital CUF de Santarém levou 5 reclamações. Por cada vez que eu aparecia lá com a máscara, eles diziam que a máscara não era legal, não me queriam entrar, não me queriam deixar entrar. E, portanto, foram 5 reclamações durante o tempo do Covid. Portanto, aquilo que eu via antes de descalabro do Serviço Nacional de Saúde e de due diligence e de conveniência da saúde privada, inverteu-se completamente. Hoje em dia... não era essa a minha pergunta, mas eu concordo Não, contigo. mas é por aí que eu vou e vou já combinar, vou já terminar a seguir. Eu, que chegava aí 2 horas para consultas para o Serviço Nacional de Saúde, hoje limito-me a ir com 10 minutos de antecedência e mais que isso é estar lá tempo demais à espera porque eles dizem que você não precisa de mais cedo, isto resolve-se tudo. A minha mãe ontem sentiu-se mal. O meu pai ligou-me às 6 da tarde. Às 6h20, quando eu lá cheguei, liguei para a Saúde 24. Saúde 24 estabeleceu a ponto com a Unidade de Saúde Familiar aqui de Almeirim. Às 6h45 estava na Unidade de Saúde Familiar. Às 7 horas ela estava a ser atendida pelo médico. Às 7h15 eu estava na farmácia a aviar os medicamentos. Às 7h30 estava em casa. Ainda foi fazer o jantar? Não, com 90 anos ela já não faz jantar. Portanto, foi só isto. Agora, é claro que há gente lá, e que há uns tempos havia um estudo, por acaso é pena o Henrique não estar aqui, porque o Henrique era gajo que sabe muito mais disso que nós. Aqui há uns tempos havia um estudo que dizia que 80% dos médicos vivem em burnout. Vivem em burnout, é muito fácil culpar ministérios e governos e o raio comparta, vivem em burnout por causa da falta de organização ao nível dos serviços, da falta de organização ao nível das administrações hospitalares. Não me venham falar em falta de recursos, que eu trabalhei 30 anos num banco, sempre com falta de recursos e nunca deixei de fazer aquilo que tinha de fazer. Há consultas, e efetivamente há serviços que são ilhas. Normalmente há umas consultas específicas que costumam ser sempre ilhas. São as consultas de terapias da dor. É assim que se chama, não é, Alba? Verdade, Exato. é verdade. É isso. Pronto. Não, é exatamente. Eu pego aqui nesta parte do Zé Pereira para dizer assim, depende muito do sítio para sítio. Nós temos sítios... Bem, o sistema de saúde é um sítio naturalmente estressante. Porque, primeira coisa que nós temos que colocar em cima da mesa, cada pessoa que vai trabalhar para estes sítios, ela quer o bem dos outros, senão normalmente não queria. Poderíamos dizer que há 10% que não quer, vai para lá por dinheiro, não sei o que é verdade. Agora, a grande maioria vai para lá porque quer, é empático e quer o bem dos outros. E, portanto, vive naturalmente e sofre com o mal dos outros. E, portanto, vive e convive diariamente com um stress muito significativo. Algumas destas pessoas conseguem lidar muito bem com tudo isto porque têm apoio psicológico ou porque têm uma estrutura de caráter e uma estrutura relacional que o permite fazer e conseguem lidar com este stress. E então criam, de facto, algumas ilhas. A questão da felicidade e a questão do stress estão sempre muito relacionadas. Há determinados sítios onde tu consegues ter uma organização tal e uma entreajuda e uma colaboração tal que dissipa estes stresses todos. E então são as tais ilhas que nós encontramos. E há pessoas que realmente lidam muito bem com isto. Tens outros espaços. E as ilhas não são aquela unidade toda de saúde. É aquela equipa de saúde. É aquela unidade de pessoas que faz aquele trabalho. E conseguem condições muito interessantes. Agora, tens, de facto, problemas estruturais nos últimos anos. Não tanto de organização, mas de reconhecimento e de respeito e de comunicação e de liderança, que têm criado ambientes muito maus em todos os sítios.
e em que as pessoas depois não expressam de facto o seu saber, não expressam o seu talento, não expressam as suas crenças construtivas e positivas. E, portanto, é um problema claramente de más lideranças ou de incompetência de liderança, que é uma coisa que se trabalha, que se aprende. Eu vou ter que dizer só mais uma coisa antes de me ir embora, que acho que é crítico, e eu na quinta-feira tive a almoçar com um amigo meu, que é uma pessoa reconhecida no meio, e eu fiquei parvo com estes dados, fiquei parvo. O Serviço de Saúde Britânico, que sempre foi uma referência a nível europeu e até mundial ao longo dos anos, e foi. Não estamos a ver agora nos últimos 5 anos, estamos a ver nos últimos 50. E foi, efetivamente foi. Só um bocadinho. Estou só a acabar isto, vou já, está bem? Eu já pude. Desculpa. E é assim, em 2022, quando uma pessoa tem um acidente grave em Inglaterra, tipo um acidente de automóvel, um AVC, uma coisa dessas, o tempo médio de chegada da ambulância são 53 minutos. 53 minutos. Isso não é muito. Não, é imenso. É o tempo médio. Possível. É dado estatístico. A ambulância pega na pessoa, leva a pessoa para as urgências do hospital. O tempo médio de atendimento nas urgências do hospital, incluindo críticos, não críticos, etc. e tal, médio é 6 horas. Portanto, isto é o NHS pós-Brexit. No entanto, enquanto nós cá, um erro médico tem honras de primeira página de jornais e telejornais, a situação catastrófica que a Inglaterra vive, que ainda hoje publiquei no Facebook um gráfico da Bloomberg, de abril de 2023, que dá para 2023 a Inglaterra como o maior risco de bancarrota do mundo, com 75% de probabilidade de bancarrota ocorrer. Em Inglaterra, nada disto transpira para imprensa, televisão, whatsoever. Portanto, isto é para nós vermos como é que, afinal, funciona o mindset das pessoas e o que é que efetivamente influencia o mindset das pessoas. E podemos pôr, que é para a conversa seguir, a diferença entre o foco nas medicinas convencionais e o lobby das medicinas convencionais e a forma como as medicinas alternativas tradicionais whatsoever é excluído de há muito tempo daquilo que é o tratamento dos pacientes e é praticamente uma coisa de malta maluquinha e de malta do pá. Ok? E com isto é para vocês continuarem a falar sobre o tema. Penso que é um tema que a Sónia poderá dizer. Eu pegava nisso para tirar a Sónia que... Espera aí, eu vou-me só despedir, já vou... Está bem, estás despedido. E okay. Até breve, está bem? Sónia, como é que lida com o sofrimento dos outros? Esta questão que o Zé Pereira estava a mencionar e bem, que o profissional de saúde tem que gerir a capacidade de lidar com o sofrimento alheio. Isso parecia um problema? Qual é a sua experiência? Para mim, é assim, não é um problema lidar com o sofrimento dos outros. É essa a razão porque eu estou a atender, não é? A minha ideia é aliviar o sofrimento. E é essa... Agora, nós temos que estar bem, Fernando, nós temos que estar bem connosco próprio para estar bem com o outro. Não é? E nós temos que estar, ou seja, o que eu dito, eu também tenho que fazer, eu também tenho que ser exemplo, não é? E a medicina chinesa, a medicina oriental, a filosofia oriental, tem alguns princípios, não é? De longevidade, que eu até às vezes costumo falar, e uma delas tem a ver com não só a parte de meditação, mas às vezes aquela introspeção, ou seja, se eu não estou bem, vamos acalmar, vamos perceber dentro de mim o que é que se está a passar, não é? Porque muitas vezes as respostas estão dentro de nós, não é? E nós temos que estar bem connosco para depois poder ajudar o outro. Porque eu também tenho problemas, não é? Nós também temos questões.
e para ajudar o outro nós temos que, de alguma forma, saber lidar com as nossas questões para ajudar o outro a lidar com as dela, não é? E eu vejo isto sempre, eu vejo isto diariamente, não é? Porque muitas vezes a pessoa vem com a dor física e quando eu começo a descascar no diagnóstico, começo a fazer perguntas, a dor é mais emocional que física, não é? E então aí vou ter que entrar no campo da parte emocional para poder resolver a parte física. Deixa-me pegar nessa questão, porque eu tenho curiosidade em perguntar-lhe. As pessoas que recorrem aos seus serviços, em média, consegue-me dizer se são pessoas que estão, digamos que, desiludidas com a medicina ocidental, com o Serviço Nacional de Saúde, com o que quisermos chamar, que não resolveu o seu problema e vão à procura de outra solução, ou são pessoas que querem evitar chegar à situação de precisar de intervenções médicas mais, como é que é dizer, mais profundas, mais profundas, exatamente. E fazem mais isto como prevenção, digamos assim. Qual é a sua experiência? Não, é curioso, porque isso é muito, muito cultural, as pessoas não vão por prevenção. Eu posso dizer, eu tenho 3 ou 4 casos que fazem a sua prevenção, trabalham na prevenção, mas porque já vêm de um processo de tratamento, que são pessoas que têm que lidar muito com stress, com muitas exigências diariamente, e então elas já sentem que, ok, eu tenho que fazer isto todos os meses, porque eu descompenso, eu agito-me, eu tenho uma vida muito exigente, tenho que me organizar constantemente, e então eles já percebem que têm que o fazer mensalmente. Mas a maioria que me aparece já vem ou porque foi referenciada, porque alguém lhe disse, porque é que não estás aí a queixar? Experimenta lá a medicina chinesa, olha, vai lá ver, porque eu acho que isso te ajuda. Ou, normalmente ou então já vêm com não sei quantos relatórios médicos de muitas especialidades e chegam a mim, já tentei tudo, mas olha, continuo com a dor aqui no hipófise, eu continuo aqui com uma dor, eu não sei o que é que se passa. E nos médicos dizem que eu não tenho nada, não é? E aí vamos então perceber que... Qual é a abordagem aí? Como é que... A abordagem é sempre... É curioso o que eu vou dizer, mas muitas vezes, e eu apanho isto muitas vezes, a pessoa vem com a dor física, mas eu quando começo a descascar, eu começo a perceber, temos ali um stress, temos ali uma parte emocional, temos uma contenção que impede a pessoa de trabalhar, ou seja, eu vou contar só aqui um caso. Eu tive um moço que chegou a mim, um moço com 53 anos, por aí, 53, 55. Mas não sei idade, Fernando, estás a ver? Tu já estás mais velho, inclusive. Com dores nas mãos. Disse, eu não consigo dormir, as minhas mãos parece que escaldam. Eu tenho os tendões repuxam, eu tenho que passar tenho que estar sempre com as mãos no gelo, porque eu não consigo de tal tensão. E eu, ok, muito bem. Eu começo a fazer perguntas. Resultado, isto para resumir aqui um pouquinho, o que é que se passava? Ele, para além de fazer os movimentos repetitivos ele trabalhava fazia reparação e limpeza das máquinas do McDonald's à noite. E então, para fazer os movimentos todos repetitivos, que aquilo exigia alguma repetição de tarefas, não é? E que fazia alguma pressão a nível das mãos. A questão é que depois perguntei, ok, então, mas e como é que, quando está a fazer o seu trabalho, como é que se sente? Pois, eu sinto-me estressado, eu tenho que fazer, eu tenho que despachar, e é de noite, e é não sei o quê, não. Ok. Então, de alguma forma eu tive que lhe dar a entender que a forma como ele estava a trabalhar estava a exercer determinada tensão nas mãos e que aquilo poderia evoluir para uma tendinite, porque a tendinite tem muito a ver com a tensão que nós fazemos nas coisas. E então, quando eu lhe digo assim, olha,
então agora experimente fazer o seu trabalho de uma forma mais leve, de uma forma mais que sinta algum prazer, digamos assim, alguma satisfação em fazer o trabalho que faz. E vai entrar no estabelecimento, ou no edifício que vai fazer a reparação, a limpeza, a manutenção, em vez de começar, se começava da direita para a esquerda, agora vai começar da esquerda para a direita. Porquê? Porque obriga a estar atento e obriga a estar focado na forma como faz as coisas. E a forma como a gente faz as coisas dita muitas vezes se estou satisfeito, se não estou satisfeito, se dá prazer fazer as coisas, faço as coisas de boa vontade, ou se estou a fazer as coisas contrariadas, penso, não é? Então, muitas tendinites que eu apanho, a pessoa vem com a dor física, mas a questão não é física. Deixa-me perguntar-lhe, agora, a propósito dessa história que contou, como é que as pessoas se sentem quando vão a uma consulta e saem de lá sem uma receita para ir à farmácia comprar drogas? Não se sentem defraudadas? Fui enganado. É assim, eu tenho os dois casos. Eu tenho pessoas que insistem, pronto, mas às vezes já trazem um saco com os medicamentos que tomam. E eu começo a olhar e disse, olha, este aqui se calhar não há necessidade de tomar, mas normalmente eu não tiro medicação, atenção, eu analiso muito bem e ponho a pessoa a pensar, olha, toma isto para isto, como é que se sente, acho que se justifica, se calhar é melhor ver com o seu médico, já toma isto há um ano e não fez a consulta, pronto, ponho a pessoa a pensar para perceber se vale a pena ou não tirar aquele suplemento, aquele medicamento. Há outros que eu suplemento porque percebo que tenho que suplementar, não é? Mas a maioria já tem alguma mente que diz, olha, eu não quero mais tomar isto, sabe? Eu estou cansada de tomar, eu não queria tomar químicos. Eu queria ver se conseguia que arranjasse aqui uma fitoterapia, para suplementar isto, para eu largar a parte do químico. Ou seja, eu tenho aqui as duas versões. O desfraude normalmente não sinto que as pessoas sintam isso, não é? Mas se calhar no médico, eu atendo várias médicas e uma delas já me disse. Ela diz, pois, eu até agora já até dou suplementos naturais para eles tomarem, porque eu não quero saber. Se eu não lhes dou nada para tomar, eles chegam ao fim da consulta e perguntam, olha, doutora, mas eu tenho esta dor e não vai receitar nada? Deixem-me interromper-vos um bocado. Interrompa porque temos que acabar. Exatamente, e depois tentar eventualmente fazer um pequeno resumo. Mas a minha questão é uma curiosidade que acho que até no outro dia já te perguntei, que é, quem é que vai habitualmente às tuas consultas? Qual é o nível de qualificação? Qual é o nível de profissão? São mais homens ou mais mulheres? Porque é uma coisa... Depois isto também vai ter que ver com outras questões que eu a seguir gostava de tocar, mas responde-me a essa questão. A maioria mulheres. Maioria mulheres, tenho alguns homens, e as faixas etárias variam um pouquinho. Ou são pessoas que vêm referenciadas já e que já vêm com a indicação do que o que é a medicina chinesa, não é? Outras pessoas são mais jovens, ou seja, estas são mais, ou seja, tem pessoas mais idosas que vêm referenciadas dos filhos ou do conhecido ou do, pronto. Não é que elas tenham, não é por iniciativa delas, vêm sempre normalmente referenciadas. E depois tenho já pessoas miúdas até a partir dos 20, 25, que já têm outra abertura, já têm outro conhecimento, que já me procuraram na net e me telefonam a marcar consulta, não é? Já têm outros conhecimentos, não é? Mas é muito, não me lembro de nenhum, aí a partir dos seus 60, 70, que não tenha anos, não tenha vindo referenciado.
Uhum. Ok? E quanto a profissões, há assim alguma tendência natural? Já falaste em médicos. Eu creio que no outro dia, quando conversámos, também falaste em pessoas que trabalham nos escritórios aí à volta e que têm tomadas de decisão, papéis importantes na Sim. decisão. Pessoas, estamos aqui a falar de gestores, empresários, que lidam com muito stress, que percebem que necessitam desta terapia é aquele momento deles, é o momento em que eles estão ali, que eu estou a equilibrar os meridianos quando eu coloco as agulhas, e eles ficam ali naquele momento de 20 minutos em mente zen. É aquele momento para eles, não é? E o que eu estimulo neles, e na maior parte dos meus pacientes, é que devem ter um momento para eles. Às vezes as pessoas não valorizam isso e é muito importante. A gente estar connosco, estar sozinho, às vezes só no silêncio, para nos reconectarmos connosco próprio, ir para a natureza, dar um passeio, às vezes só sentar no banco do jardim a ver os passarinhos. Eu digo isto muito aos pacientes. Olha, saia, não fique em casa, faça nem uma caminhada até ao banco do jardim, fique 5 minutos sentados, nem que seja só ver os passarinhos, para refletir um pouco, para relaxar um pouco. E isso é muito importante. Já fugi à tua pergunta, Álvaro, estás a ver? Não fugiste, porque, pronto, na prática, aquilo que eu tinha perguntado é quem é que vai habitualmente. E neste momento eu já tenho na minha cabeça um traçado de quem habitualmente vai ao teu espaço. E tem perfis claramente diferentes. E eu começava agora a fazer aqui um bocado, costumo fazer o resumo das conversas, embora a inteligência artificial garantidamente fará um resumo melhor do que eu. Mas isso é mais do que garantido, nem tenho qualquer dúvida. Mas pronto, esta é humana, erra mais, e tem a sua parte emocional, poética, e portanto também poderá ser interessante. Há aqui coisas muito interessantes nesta questão. Portanto, nas 2 ou 3 conversas que nós já tivemos, há uma das coisas que eu aprendi, e que é sempre muito importante a aprendizagem, é que esta forma de olhar, chamemos-lhe o modo oriental de olhar para a saúde, e a saúde não é doença, é toda uma prevenção, é toda um bem-estar, é uma forma de estar, e que se vai prevenindo. Portanto, esta forma de olhar para a saúde, esta forma mais oriental, é realmente um outro modo de viver, uma outra cultura, que se cruza com uma outra questão que há muitos anos que se vem a discutir na medicina dita convencional, que não é uma medicina, são muitas medicinas, são muitos olhares diferentes, são muitas técnicas dentro de cada olhar também muito diferentes, e depois com umas terapêuticas mais de intervenção física, outras com químicos e por aí fora. Portanto, há todo um mundo tão vasto como o mundo, se quisermos, da convencional chinesa, que é assim que eu vejo a coisa. Este mundo tem sempre um eterno problema, que eu já conversei com várias pessoas, nomeadamente cirurgiões, e que me dizem: epá, eu não curo ninguém, eu faço uma intervenção, o corpo cura-se. Se aquela pessoa se quer curar, ela cura-se. E se ela não se quer curar, olha, demora sempre mais tempo, mesmo que funcione. E este princípio é um princípio que nós não temos normalmente na nossa concepção de vida sobre a saúde. Que é nós não agimos sobre o outro curando o outro. Nós intervimos com o outro e ele naturalmente vai-se curando. E fazemos da maneira A, ou B, ou C, e muito o que funciona mais, cientificamente, há, claro, estudos que demonstram determinados resultados, mas o que funciona mais, mesmo depois dentro dessas demonstrações de caráter científico, é a tal componente subjetiva da pessoa e da interação da pessoa com o outro. E esta é uma questão de saúde que é extremamente importante. E uma das coisas que eu tenho aprendido nestas pequenas conversas contigo e sobre estas questões da saúde, que é um outro mundo que eu tenho vindo a perceber que faz sentido, é que trata-se muito de cultura de consciência. E eu acho que esse é que é o grande salto, e foi o grande salto que tu também fizeste no passar da gestão de recursos humanos para a intervenção diferente com as pessoas. Que é algo que também aqui na cabeça ainda não está totalmente arrumado, mas tem algum sentido e que tem respostas, se calhar, muito interessantes para percebermos porque é que se faz este caminho. E que tem exatamente a ver com isto, é que culturas diferentes, e uma geração de 20 e poucos anos já tem uma cultura muito diferente de uma geração de 60 anos ou 70 anos, experiências de vida muito diferentes, tecnologias muito diferentes, pensamentos muito diferentes,
informações muito diferentes, relações muito diferentes, tudo isto muito diferente. Qualificações? Qualificações muito diferentes, exatamente, e inclusivamente nas quais a ciência entra como um sistema para nós pormos em causa os pensamentos que temos, e funciona bem, porque gera-nos, não é ceticismo, mas é algum realismo de base científica, que também é muito interessante para depois construirmos o pensamento e os sentimentos, que também é algo muito interessante. Mas toda esta cultura diferente, né, está agora a ser embebida por uma consciência diferente, como o José Pereira há pouco falou, baseada, por exemplo, em questões de mindfulness. E há aqui uma questão muito central no meio disto, tu tocaste, mas que a maior parte das pessoas não se apercebe, que é a maneira como vivemos o tempo na cultura ocidental altamente acelerada e que está a conquistar a Ásia, versus a cultura oriental, muito mais de viver o momento, de sentir o momento, de compreender a importância histórica na construção do meu momento e também de projetar o futuro, mas numa lógica mais integrada e mais relacional com tudo o que está à nossa volta. Isso faz muita diferença na maneira como a pessoa depois vivencia um conjunto de condições do corpo, inclusivamente, que realmente podem ser intervencionadas por diversos modos das múltiplas medicinas para conseguir aumentar o bem-estar. E destas pequenas conversas que nós temos tido, esta tem sido uma das coisas mais interessantes que eu tenho vindo a aprender. É que tudo isto tem que ver com a maneira como nós vivenciamos os nossos tempos e a nossa vida. E depois tem que ver com uma consciência em transformação que efetivamente nós estamos a conseguir à custa destas experiências técnicas de medicina, técnicas de medicina, e destas experiências filosóficas que esta abordagem da medicina também nos tem trazido. E, portanto, este diria que mais ou menos o resumo, inconclusivo, que eu faria desta nossa conversa, Excelente resumo, Alma. poderia ser um bocado por aqui. Obrigado por esse resumo, porque vais ver que a inteligência artificial vai fazer um resumo do teu resumo e vais gostar de ler. E muito mais inteligente. Mas focaste alguns temas realmente muito importantes que não quer dizer repetido, que temos voltado a eles nos diferentes programas. Havemos de voltar a falar nesta questão de como é que as pessoas vivem o tempo. Nomeadamente, haverá um programa, um episódio qualquer em que vamos ter a ocasião de falar do efeito da pandemia, mas estou a falar nisto só para chamar a atenção para este aspecto. Uma das razões para muitos americanos não terem voltado para as cidades depois de terem deixado as cidades durante a pandemia e terem preferido abandonar empregos assim às centenas de milhares de pessoas, que de repente descobriram que podiam viver o seu tempo de vida de uma forma diferente. É seguramente tema para discutirmos noutras alturas, que vamos ter que encerrar. Queria agradecer aos dois e ao Zé Pereira, que entretanto já saiu. Queria lembrar a quem nos ouve que, portanto, este podcast é transmitido todos os sábados nesta página do Facebook, o podcast Economia do Bem-Estar, mas depois também fica disponível no YouTube, no Instagram, na própria página do Facebook, fica disponível em áudio no Spotify, em texto no blog do nosso site Economia do Bem-Estar. Portanto, tem todos estes formatos e em todos estes formatos depois há ali ao lado sempre um botãozinho que diz subscrever, ou seguir, ou partilhar, e fica o meu convite para carregarem nesse botão e ajudarem assim a divulgar, fazer chegar a mais pessoas esta nossa brincadeira dos sábados de manhã. Brincar a brincar, já gastámos o nosso tempo, mas queria ainda agradecer do costume, quero dizer à Crivosoft, ao Gaspar, a quem nos tem ajudado a pôr isto no ar, e queria só então... Deixa-me só dar um testemunho em segunda mão. Sim. Eu recebi ontem. Epá, tenho ouvido o vosso podcast, vocês são completamente malucos. Aquilo é muito giro. Exatamente, aquilo é muito giro. Pá. Vocês pensam de maneira completamente diferente e cada um com a sua mania. Epá, eu sempre que posso, vou ouvir esta brincadeira. Nem que seja 15 minutos. Embora otimista, porque está mesmo a admitir que nós pensamos. Exatamente.
Não, mas achei piada. E depois achei piada a questão dos 15 minutos. Epá, nem que seja 15 minutos. Às vezes vou lá só mesmo para ouvir um pedacinho, porque aquilo de certeza que tem piada. Ok, ótimo, tudo bem. Ok, obrigado, até para a semana. Um grande abraço. Faltava-me dizer isso que é muito importante. Para a semana estamos de volta e com algo Exatamente. completamente diferente. Obrigado, É, até para a mesmo. semana.